Então vamos lá. Pensa na cena. Moisés, o grande líder que tirou Israel do Egito, acaba de morrer. E agora? Agora a gente tem uma nação inteira parada na beira de um rio, olhando para uma promessa antiga. É nesse momento que começa a história do livro de Josué. É uma crônica dessa grande transição, sabe? Uma saga sobre liderança, fé e, claro, a conquista bem brutal da Terra Prometida. Vamos mergulhar em como essa jornada toda aconteceu. E tudo começa com essa ordem, que vem direto de Deus para Josué, o sucessor de Moisés. Essa frase aqui, ela não é só um tapinha nas costas, um vai lá, campeão. Não. Ela é, na verdade, o tema central de toda a narrativa que vem pela frente. A missão era gigantesca, e a coragem que Josué precisava não viria da força militar, mas da confiança total, inabalável, nessa promessa de presença divina. A gente vai acompanhar essa jornada do Josué em 5 grandes atos, começando pelo momento que ele assume o comando, passando pelos primeiros perrengues e as grandes batalhas, até chegar na conquista e, finalmente, na divisão da terra. É uma jornada completa que vai da promessa até a posse. Primeiro, vamos entender o contexto. Moisés morreu. Aquela geração que duvidou no deserto também já era. Agora, Josué, que foi o braço direito dele por anos, recebe a missão de terminar o trabalho, liderar o povo para atravessar o Rio Jordão e tomar a terra que foi prometida lá atrás para os seus ancestrais. E a instrução é bem clara, sem rodeios. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lhe dou. É uma responsabilidade que parece esmagadora, né? Mas ela vem com uma garantia igualmente poderosa. Assim como Deus esteve com Moisés, ele estaria com Josué. Isso é o alicerce, a base de toda a liderança dele. Certo. E como é que essa promessa começa a virar realidade? Bom, a entrada na Terra não começa com uma declaração de guerra, com exércitos marchando. Pelo contrário, começa com ações bem mais sutis, mais estratégicas, espionagem, uma aliança que ninguém esperava e uma demonstração de poder divino que lembra muito o passado. E logo de cara acontece uma coisa super curiosa. A primeira aliança que Israel faz dentro da Terra Prometida não é com o rei ou um general, mas com Rabi, uma prostituta da cidade de Jericó. Ela decide esconder os espiões israelitas porque a fama, ou melhor, o terror do Deus de Israel já tinha se espalhado por toda a região. Em troca dessa ajuda, ela consegue uma garantia de segurança para a família dela, marcada por um simples cordão vermelho na janela. Com as informações dos espiões em mãos, o próximo passo era atravessar o Rio Jordão, que, aliás, estava na época da cheia, bem perigoso. E o milagre que acontece aqui é fundamental para tudo que vem depois. As águas simplesmente se abrem no momento em que os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus ali no meio deles, tocam a margem. Assim como no Mar Vermelho, isso serviu para 2 coisas: levar o povo para o outro lado e, claro, exaltar Josué diante de todo mundo, consolidando de vez a liderança dele. E para garantir que esse milagre nunca jamais fosse esquecido, 12 pedras foram tiradas do leito seco do rio, uma para cada tribo. Essas pedras viraram um memorial, um jeito físico de garantir que a história dessa travessia fosse contada para sempre, de geração em geração. Ok, agora eles estão na Terra. E vêm as primeiras batalhas. E elas não poderiam ter sido mais diferentes uma da outra. A conquista de Jericó e a primeira tentativa contra a cidade de Ai vão ensinar uma lição bem dura sobre o que leva à vitória e o que leva à derrota. O plano para tomar a cidade super fortificada de Jericó é, vamos ser honestos, militarmente absurdo. É um ritual. Basicamente envolve marchar, tocar trombetas e, no fim, gritar. O foco aqui não é em estratégia de guerra, mas sim na obediência cega a uma ordem divina que parecia, no mínimo, ilógica. E o resultado? Exatamente o que foi prometido. Depois de 7 dias seguindo as instruções à risca, as muralhas de Jericó vêm abaixo. A cidade é tomada, e a ordem era que tudo fosse votado ao interdito, ou seja, consagrado à destruição total. A única exceção, claro, foi Raabe e a família dela, cumprindo aquele pacto feito lá com os espiões. Depois de uma vitória tão espetacular, a próxima batalha contra uma cidadezinha chamada Ai deveria ser moleza, certo? Errado. O resultado foi um desastre completo. Um pequeno grupo de ataque é enviado e é totalmente derrotado. A moral do povo despenca e Josué se joga no chão, desesperado, querendo saber o que foi que deu errado. E a resposta para esse fiasco todo revela o ponto central de toda a campanha de conquista. A diferença entre a vitória em Jericó e a derrota em Ai não estava na força do inimigo.
tinha tudo a ver com a condição espiritual de Israel. Em Jericó, a obediência foi total. Já em Ai, havia um pecado secreto escondido que contaminou o acampamento inteiro. Esse pecado foi cometido por um homem chamado Acã. Ele desobedeceu à regra do interdito. O que ele fez? Pegou para si um manto chique, um pouco de prata e ouro dos despojos de Jericó, coisas que deveriam ter sido consagradas ou destruídas para Deus. E esse ato de um único indivíduo foi tratado como uma traição da nação inteira. Só depois que Acã foi identificado e punido de forma bem severa, junto com sua família, é que a presença divina retornou. Aí sim, Deus deu para Josué uma nova estratégia militar. Dessa vez, uma emboscada, que finalmente levou à conquista de Ai. A lição foi aprendida, mas do jeito mais difícil possível. Com essas lições iniciais bem aprendidas, a narrativa agora se expande. Não se trata mais de conquistar cidades isoladas uma a uma. Agora a gente está falando de campanhas militares em larga escala contra grandes coalizões de reis cananeus. E tudo começa com o episódio de malandragem. O povo de Gibeão, morrendo de medo de ter o mesmo destino de Jericó, resolveu usar a astúcia. Eles se disfarçaram de viajantes de uma terra muito, muito distante e convenceram Josué a fazer um tratado de paz. Qual foi o grande erro de Israel? Eles não consultaram a Deus antes de fazer o juramento. E mesmo depois de descobrirem o truque, o juramento teve que ser honrado. Essa aliança forçada joga Israel direto na guerra. 5 reis do sul se juntam numa coalizão para atacar Gibeão por causa dessa traição. E agora, por força do juramento, Josué é obrigado a marchar a noite inteira para defender seus novos e bem traiçoeiros aliados. É no meio dessa batalha que acontece o evento mais famoso do livro todo. Para ter tempo suficiente para aniquilar os inimigos, Josué ora em voz alta, pedindo para o sol e para a lua simplesmente pararem no céu. E o texto diz que o sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Uma coisa de louco. A vitória no sul foi esmagadora, mas não deu nem tempo de respirar. Josué já vira sua atenção para o norte, onde uma coalizão ainda mais poderosa estava se formando. A descrição no texto é impressionante. Um povo numeroso como areia na praia do mar, com cavalarias e um número imenso de carros de guerra. Era de longe a maior ameaça que eles já tinham enfrentado. Mas o resultado foi o mesmo, uma vitória decisiva que basicamente quebrou a espinha dorsal da resistência organizada em Canaã. A escala da conquista foi gigantesca. O livro chega a listar um total de 31 reis que foram derrotados. Desde cidades centrais como Jericó, passando por fortalezas do sul como Jerusalém e Hebrom, até chegar na poderosa Azor, no norte. A campanha foi sistemática. Não foram só ataques aleatórios, foi a quebra planejada e organizada da resistência em toda a terra de Canaã. Com as grandes guerras já no passado, a terra, como diz o texto, repousou da guerra. Então começa a fase final da missão de Josué, transformar aquele território conquistado num lar de verdade, permanente, para as tribos de Israel. Lá em Siló, que virou o centro religioso temporário, essa fase final se concretiza. A terra é dividida, de forma bem metódica, por sorteio, tribo por tribo. E isso não é só um ato administrativo, burocrático. É a realização literal da promessa feita a Abraão séculos antes. Depois de 40 anos no deserto e mais tantos anos de guerra, o povo finalmente deixa de ser nômade. Eles agora têm uma herança, um território, um lar. E no finalzinho da sua vida, Josué reúne todo o povo uma última vez. Mas ele não fala de batalhas futuras. Ele fala de uma escolha para o presente, que teria um peso eterno. Depois de tudo que eles viram, de tudo que conquistaram, a quem eles serviriam? Aos deuses dos seus antepassados? Aos deuses da terra que agora eles habitavam? Ou ao Deus que deu tudo aquilo para eles? Essa pergunta dele, quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor, ecoa como o verdadeiro desafio que permanece, mesmo depois que a terra finalmente encontra um pouco de repouso.